Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um BrilhaCast, o BrilhaCast número 16. Aqui a gente compartilha as táticas e estratégias para você conseguir lotar sua agenda de cleaner, seu schedule nos Estados Unidos. O assunto de hoje, a gente vai falar sobre o Thumbtack, né? Como captar e conseguir clientes pelo Thumbtack, que é um tema que lá no Instagram o pessoal pede muito para a gente. A gente posta os depoimentos das alunas do projeto Ela que conseguem captar bastante clientes por lá, e o pessoal pergunta como faz, dá dica, fala como ela conseguiu, e a gente vai fazer um podcast só sobre isso. Eu estou com a Thelma aqui, que é a dona do podcast, meu nome é Fernando, e para a primeira pergunta é a seguinte, Thelma, explica para quem não conhece o que é o Thumbtack e como funciona, por favor. Hello, pessoal. Bom, vamos lá falar sobre o Thumbtack, que é uma das perguntas mais feitas, né, Fernando? Tanto aqui como no Instagram, o povo me manda mensagem, como é que eu faço para cadastrar? Porque realmente o Thumbtack no começo parece um mar que você não sabe para onde você tem que navegar. É muita informação. Engraçado que para o cliente é fácil, para o cliente é bem intuitivo. Você coloca ali house cleaning e aí já vai as opções para o seu e-mail. Mas para o prestador de serviço, não é. Realmente é bem confuso. Então, para começar, prestador de serviço no Thumbtack precisa se inscrever no Thumbtack Pro, de profissional, Pro. Então, você procura sempre o Thumbtack Pro para você se cadastrar, porque tem muita gente que fica ali procurando na página principal e acaba se perdendo. Tá? Então, já dou essa dica aqui, que você, na grande maioria dos aplicativos, você sempre tem que procurar a parte Pro, que é a parte para o profissional, tá? Porque todos esses aplicativos têm o de cliente, né? Tanto o aplicativo como o site também, tá, gente? Eles têm a plataforma de clientes e tem a plataforma do profissional. Então, vocês sempre procurem a do profissional. E a partir daí, você começa a sua saga para o registro no Thumbtack. Então, Começando. agora deixa eu voltar aqui o que é o Thumbtack. O Thumbtack é uma plataforma para captação de clientes de house cleaning, de jardinagem, de todos os serviços em geral. Então, o cliente, né, um cliente comum americano, entra lá na plataforma e coloca o serviço que ele está precisando. Pode ser limpeza de carpete, pode ser jardinagem, e essa plataforma vai enviar para ele alguns prestadores de serviço naquela área que ele está precisando. E aí, o Thumbtack também, né, a forma de conseguir o lucro da empresa deles é justamente cobrando deste prestador de serviço, que no caso é a gente, né, as empresas de limpeza, que vão enviar essa cotação para o cliente. Então, o Thumbtack, ele é um intermediário entre o cliente e você, né? E a empresa de limpeza, a empresa de jardinagem, ele vira ali um meio intermediário que liga um ao outro. Ah, Expliquei entendi. fácil? Explicou. Mais ou menos, mas não, brincadeira. É. E como que funciona? Ela tem que pagar por porcentagem? Ela paga uma quantia para receber os clientes? Como que ela consegue isso? Mas primeiro, como que ela tem que se registrar? Qualquer um pode entrar? Então, no Thumbtack, você precisa um grande empecilho, um grande obstáculo que você encontra no Thumbtack atualmente é o Social Security. Apenas pessoas que têm esse documento conseguem se cadastrar. No passado, você conseguia se cadastrar e ficar ali pendente com o status do seu, vamos dizer, do seu documento. Né? Você conseguia mandar cotação, conseguia receber resposta de cliente, mas ficava ali que não estava checado o seu perfil. Hoje em dia, eles totalmente bloquearam essa opção. Hoje em dia, se você não tem o Social Security, você já não consegue participar, se cadastrar no Thumbtack, tá? Essa é a última informação. Então, se você está vendo esse podcast daqui talvez a alguns meses, talvez essa informação possa ter sido alterada, mas hoje
né, fevereiro de 2021, o Thumbtack não aceita perfis sem o documento Social Security. Então, fora isso, qualquer outra pessoa, mesmo que não tenha empresa aberta, mesmo que não tenha seguro, fora isso, qualquer outra empresa, qualquer outro indivíduo pode se cadastrar ali, tá? Desde que tenha Social Security. Que serve, uma observação, que esse documento serve para ver os antecedentes criminais daquele indivíduo, tá? Eu já entrei em contato com o Thumbtack e eles disseram que, por enquanto, essa é a última palavra deles, que eles estão vendo um meio que possa facilitar essa checagem de antecedentes criminais, porque, para quem não sabe, você pode chegar numa delegacia nos Estados Unidos e pedir um report, né, um report dos seus antecedentes. Quando eu ainda não tinha o documento, eu fui na delegacia e peguei os antecedentes criminais, e aí você oferece para o empregador, você oferece para onde você está precisando. Poxa, mas quem é ilegal e vai lá na delegacia não pode ser já enquadrado e levarem para... Olha, somente, eu não vou falar aqui com toda certeza, mas pela lógica, você só seria enquadrado se você tiver alguma coisa ali devendo à justiça. Mas você vai numa delegacia e não numa polícia federal, tá? São duas polícias diferentes, elas não necessariamente se comunicam. Então, se você vai numa delegacia para pedir antecedentes criminais, é para aquele serviço ali. E, lógico, se você tiver alguma coisa bem feia no seu passado, talvez você realmente seja questionado. Mas, se não, não vejo problema nesse pedido, não. Se ela tiver alguma coisa feia no passado, acho que ela nem no Thumbtack vai conseguir entrar, né? Exatamente, porque o Thumbtack vai querer ver se você tem algum passado sujo aí para você. Porque o Thumbtack, ele é responsável por mandar uma pessoa para a casa de um cliente. Então, por isso que a grande maioria dos aplicativos, dos sites agora, estão exigindo esse documento, porque é uma forma deles se resguardarem, né, quanto à reputação daquele prestador de serviço. Apesar de que, por exemplo, eu posso ter uma empresa, eu tenho documento, coloco lá no Thumbtack e mando minha funcionária que não tem. Mas, de qualquer forma, isso é uma forma que eles acharam de diminuir esse risco. Então, se você também, é uma dica aqui que eu dou desde lá do começo do canal, se você não tem documento, mas você tem algum amigo, alguém de confiança, né, que sinta essa confiança em você, que possa emprestar, é só para isso, só para checagem de antecedentes criminais. É como se o dono da empresa, né, fosse responder pela empresa. Nem todo mundo quer fazer isso, mas existe essa possibilidade. Agora, se você não tem, fica um pouco mais complicado, por enquanto, para o Thumbtack. E tu conseguiu passar nos antecedentes criminais? Tenho nada. Não nem deve infração nada, de né? multa, nem multa de Tá. trânsito eu tenho. Tem Tá não. bom. Tu é uma Nunca levei uma abração. multa. Sério? Na vida inteira? Na vida inteira. Tu é muito certinha, até mas acho que não daria Não, certo, não. eu sou boa mesmo na direção. Tá, mas ó, me diz mais uma coisa. Você já utilizou o Thumbtack quando você estava lá? Você construiu algum schedule só com base no Thumbtack? Ou já viu alguém que fez isso? Qual que era a frequência que você utilizava e se deu certo para você? Sim, o meu segundo schedule, que na verdade ele era o meu primeiro schedule em Seattle, ele foi muito baseado no Thumbtack. No começo eu gastei muito dinheiro lá, entendeu? Eu não sabia direito como é que mexia. Na época o Thumbtack ele enviava apenas 5 cotações por cliente, ou seja, o cliente precisava lá de limpeza residencial em Seattle. Aí eu e mais 4 empresas poderíamos enviar a cotação para esse cliente, entendeu? Então, tinha um limite de prestadores que poderiam se habilitar a limpar a casa desse cliente, entendeu? Hoje em dia não, hoje em dia já não tem tanto, o último limite que eu vi eram 10 prestadores, então já dobrou
do que a era. quantidade, né? A concorrência, dobrou essa concorrência, e os leads, que são aqueles valores, Por caso. os créditos, na verdade, os créditos ficaram mais caros. Por quê? Como é que funciona o Thumbtack? O Thumbtack é o seguinte: o cliente vai lá e fala: eu quero um serviço de limpeza para a minha casa. A minha casa tem 3 quartos, 2 banheiros, uma sala, uma lavanderia. Eu gostaria que limpasse a geladeira e as janelas. Eu coloco lá todas essas especificações. Ou, para facilitar, eu quero um deep cleaning para essa casa, 3 quartos e 2 banheiros. O que vai acontecer? O Thumbtack não vai cobrar essa cotação do cliente, claro. Ele vai cobrar dos prestadores. E como é que vai ser essa cobrança? Quanto maior pode ser o valor que o prestador pode ganhar do cliente, maior vai ser o valor do crédito. Né? Porque, por exemplo, se eu vou ganhar com aquele cliente $400, o Thumbtack vai querer a parte dele dessa comissão. É como se ele estivesse sendo comissionado por esse intermédio de, né, cliente prestador. Ou, por exemplo, vou dar outro exemplo para ficar mais claro ainda. Eu tenho um cliente, ele colocou lá que ele quer um deep cleaning num apartamento de 1 quarto e 1 banheiro. Bem simples. Ele quer uma limpeza standard, normal, não quer nada demais. Ele vai cobrar desses prestadores de serviço um crédito menor do que o anterior, porque a chance desses prestadores ganharem mais de, sei lá, $200, 250, é muito pequena. Então, não seria vantajoso para esses prestadores mandar uma cotação onde ele pagasse $50 de comissão para o Thumbtack e para o cliente ele ganharia, sei lá, $150. Entendi. Entendeu? Então, eles fazem todo esse jogo de valorização do crédito de acordo com o valor daquela limpeza que você pode, do serviço que você pode adquirir, que você pode ganhar do cliente, entendeu? Entendi. Então tem, por exemplo, quando eu entro lá, tem uma lista de outros cleaners, assim como eu, certo? Que podem ser escolhidos também pelo cliente, e, e aí ele vai ver qual que mais interessa a ele. Como que você fazia para poder se Na destacar ali no verdade, o meio? cliente ele manda a cotação para o Uhum. Thumbtack dispara para os prestadores de serviços, tá? E esses prestadores de serviços que já estão habilitados a mandar, eles aguardam se o cliente, né, vai aceitar o deles ou não. O cliente pode perguntar alguma coisa. Se ele perguntar alguma coisa, significa que ele está interessado. E aí o Thumbtack já come o crédito deste prestador de serviço. Então, se um cliente manda a mesma pergunta para 4 a 5 prestadores de serviços, o Thumbtack ganha muito dinheiro. Verdade. Entendeu? A taxa dele tá ganha. Exatamente, a taxa dele está super bem ganha. Ele ganhou o dinheiro da limpeza sem ter ido na casa, entendeu? Então, se o cliente é bem pontual e manda só mensagem para um e fecha com ele, o Thumbtack saiu ali no prejuízo, vamos dizer assim. Mas, no É, geral, o cliente pergunta para um ou dois prestador e fecha com um. Aí você é avisado que o cliente fechou com outra pessoa, sim. entendeu? E que você tinha algum esquema para você ser escolhida? Como que você fazia para o cliente, não sei, escolher você? Você tinha já mensagens prontas? Você tinha um jeito de tratar o cliente? O que que você fazia? Eu tinha vários templates, né? Vários modelos prontos, tanto para descrição, tanto para descrição de deep cleaning, descrição de standard cleaning, um modelo pronto. Assim, quando eu fechava a limpeza, eu já enviava a mensagem para esse cliente. Se fosse move out, por exemplo, já estava ali tudo descritinho, como deveria estar a casa. Não adianta agendar move out com a mudança acontecendo e a gente ter que parar toda hora para as caixas passarem, para os movers, né, ficarem caminhando. Então, tudo isso eu colocava ali naquele primeiro e-mail,
né? Ou se fosse recorrente, que a primeira limpeza teria que ser um deep cleaning, ou se fosse um deep cleaning, botava ali que a deep cleaning é um pouco mais caro, mas em compensação é feita com detalhes e tal. Então, eu sempre tentava, em cada fase, né, da captação de cliente, eu tinha um modelo onde me facilitava facilitava a diminuir os riscos de erros, os riscos de má comunicação, entendeu? Ali no Thumbtack, eu fazia uma descrição dizendo quantos anos minha empresa tinha no negócio, se tinha seguro, se tinha registro, né, o website, todos os detalhes da empresa, que usava produtos verdes também. Então, ali eu tentava tirar todas as dúvidas que o cliente poderia ter. Então, na minha época, não era debitado pela resposta. Você não mandava, não era o cliente que mandando a resposta que debitava de mim, não. Na minha época, eu comprava os créditos e enviava. Entendeu? Entendi. Por exemplo, o apartamento de um quarto e um banheiro eram 6 créditos. Então, eu tinha que comprar 6 créditos no Thumbtack e poderia enviar. Se eu tivesse 5 créditos, eu não conseguiria falar com esse cliente, não conseguiria enviar minha cotação para o cliente. Sim. Você acha que a pessoa ela tem que ter essa verba de guerra todo mês para poder ir lá e gastar no Thumbtack? Por exemplo, eu tenho US$ 400 todo mês só para tentar pescar mais clientes no Thumbtack. Eu acho que vale pelo menos US$ 50 por semana você manter ali, até para quem já tem schedule, você manter ali US$ 50 por semana para ver se aparece aquele cliente onde você consegue cobrar um pouco a mais, entendeu? Aumentar a receita da sua empresa. Ou para você que está começando, US$ 50 é ali para você testar e testando o que funciona no Thumbtack, conseguindo aos poucos um cliente ou outro e ganhando mais reviews e incorporando o seu perfil, né? A sua descrição, seu site, a sua logo, sua foto, seu antes e depois. Né? Tudo isso daí vai criando um perfil muito bonito, que dificilmente o cliente não vai ver e não vai, pelo menos, se interessar pela sua empresa. Então, é isso que também eu falei no aulão, né? É muito importante você definir sua mensagem, a mensagem da sua empresa, e sempre constar lá por que você está ali, tá? Qual o seu intuito em fazer a limpeza. Isso tudo é muito importante para o cliente se sentir mais seguro e você criar uma autoridade nesse setor. Porque imagina, né? Você está num mar cheio de tubarão, então você precisa se destacar de alguma forma. Que já tem gente ali, e eu imagino quem está começando. Todo mundo já começou, né? Um dia. E aí você vê uma outra empresa, não sei, 150 reviews, 160 reviews, 5 estrelas, e você fica, ninguém vai me escolher. Gente, todo mundo pensa isso. Eu já pensei, todo mundo pensava. E, na verdade, tem cliente que prefere essas com menos reviews, que acha que o serviço vai ser melhor, que pode conseguir né, mais uma negociação ali. Então, não pense que só porque você está começando, você não vai conseguir. Consegue sim. Agora, você precisa, pelo menos, formar um perfil forte, né? Um perfil com uma foto legal, uma descrição legal, fotos, reviews de outros lugares, reviews criados ou reviews de outros clientes, mas pelo menos que dê uma garantia ali para o cliente do seu serviço, né? Sim. O que você considera um perfil legal, com uma foto legal? O que você quer dizer com isso? Olha, um perfil legal seria da descrição do seu perfil no Thumbtack, a foto precisa ser nítida, pode ser sua, mas que seja uma foto profissional, caso você tenha o nome da sua empresa com o seu nome. Vamos dizer aqui, Thelma's Cleaning. A minha foto vai ter que ser profissional. Não adianta botar uma foto minha na praia, não faz sentido. Como eu já vi algumas fotos, nada a ver com o perfil profissional, tá? Então, se você tem um nome pessoal na sua empresa, você coloca a sua foto mais profissional, né? Tira com o celular mesmo, mas que seja bem nítida. Com uniforme Ou também, né? Acho que ajuda.
Como? Se ela tiver o uniforme também, acho que ajuda. Se tiver o uniforme, perfeito. Dá uma distância, né? O iPhone tem a câmera muito boa, a maioria dos brasileiros nos Estados Unidos tem um celular muito bom, não precisa contratar ninguém para tirar essa foto, não. E aí você coloca lá. Se você tiver um nome da empresa mais genérico, vamos dizer Sparkling Cleaning, aí você coloca o logo da sua empresa nítido, né? Um logo bonito e coloca lá, tá? Com o nome da sua empresa lá representando. E aí, na descrição, você, como eu disse no aulão, você vai desenvolver a sua mensagem, né? Você vai ali focar no seu cliente ideal, no cliente que você quer. Aí você vai me falar, no começo eu quero qualquer um. Bom, se você não focar no seu cliente ideal, daqui a pouco você vai estar perdida. Então, mesmo que você ali consiga outros clientes, você vai estar focando, você vai ter um objetivo do seu cliente ideal. Então, essa mensagem precisa ser construída, tá? Para você começar a construir seu schedule com a ideia, com o foco de um cliente ideal. Sim. Ela precisa ver quem ela quer. Ela quer trabalhar. A gente teve um podcast que a gente conversou sobre o cliente ideal, né? Que para que serve, para que seria bom para você um cliente ideal. Era dono de apartamento, era solteiro, que não tinha pet, que tinha um apartamento pequeno, que era executivo. Então, tendo isso na cabeça, você consegue formular na descrição algo bom. Por exemplo, Exatamente. Lógico que vão aparecer mulheres, casados, família, lógico que vão e você não vai negar. Mas o seu foco está naquele cliente, entendeu? sim. Então você tende a ter mais clientes, como você ali estipulou na mensagem da sua empresa. Exatamente, porque é muito mais forte, né? A pessoa ela entra no seu perfil do Thumbtack. Imagina, eu limpo casa das pessoas e eu limpo casa de familiares com uma limpeza verde que não agride o meio ambiente. Exatamente. A pessoa vê aquilo, brilha o olho dela, né? Ela É fala, igual no Instagram do Brilhando no Zéu, é que tem lá, ajudo helpers e donos de schedule a conquistarem, né, seu império de limpeza, mesmo sem falar inglês. sim, Né? exatamente A isso. ideia é essa. Imagina se um jardineiro, uma pessoa que trabalha com jardinagem nos Estados Unidos, entra no meu perfil. Vai sair, entendeu? Sim, Porque não é a intenção dele. Pode ser até que ele queira um dia trabalhar com limpeza, vai saber que eu existo, mas não é a intenção dele ficar ali. Então, essa intenção da mensagem é atrair quem você precisa atrair, né? Mas também você não vai excluir quem ainda está ali fora do seu perfil, né? exatamente. Nesse exemplo que você deu do. Um outro exemplo, né, Fernanda? No meu perfil tinha muita gente do Brasil no começo, né? Tinha Sim, muita gente do Brasil curiosa e tal. E depois, quando a mensagem foi sendo realmente propagada da maneira e certa, da maneira direcionada. certa, com mais força, sumiram as pessoas. Né? As pessoas que estão no Brasil, que falam, quero muito ir para aí, quero muito trabalhar nos Estados Unidos. Essas pessoas sumiram porque é a sua mensagem que vai dizer se essa pessoa tem que ficar na sua empresa ou não. Vão ter essas pessoas, sempre vão ter, mas diminui muito a quantidade de pessoas erradas, né? Lendo sua mensagem ou te seguindo, você prestando serviço, diminui bastante. É como se, por exemplo, na limpeza, vamos deixar um exemplo da limpeza. Você quer trabalhar com pessoas ricas, você quer limpar casas de pessoas ricas. Sua mensagem vai ser com a intenção, com o problema de uma pessoa rica, com a solução para uma pessoa rica. O pobre vai aparecer lá? Não vai. Você vai falar assim: ajudo famílias ocupadas a terem mais tempo livre para viagens e negócios, vamos dizer assim. Você acha que a pessoa que é dona de casa, que mora no subúrbio que eu estou falando, que eu tenho subúrbio dos Estados Unidos que tem uma condição legal, mas num subúrbio que ganha menos que você acha que vai te procurar? Não vai. Eu estou dando um exemplo, entendeu? Então, se a minha mensagem era para homens solteiros ou famílias pequenas, né, apartamentos, vai chegar uma mansão no subúrbio para me contratar?
Pode acontecer, mas não era o foco. Sim, exatamente. E eu acho que é até bom repelir, viu, Thelma, alguns tipos de pessoas, porque assim você gera uma identificação maior na pessoa que você quer atrair. Ela leu, bateu, é para mim, entrei. Ela leu ali, não bateu, não é para mim, tchau. Eu vou para outro. Exatamente. Vai para alguém que é generalista. No caso, Exatamente. você falou do seu Instagram. Imagina se tivesse colocado ajuda brasileiros a ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Ia, Exatamente. ia vir de obra, ia vir gente que gosta que cuida de piscina, faxineira. Então, você focou ali e fez certinho. Chamou só as Exatamente. cleaners. É como se, por exemplo, você, sua empresa de limpeza, quisesse focar só em limpeza verde. Green cleaning, que é a limpeza com produtos não tóxicos. Se você deixa a sua mensagem ali clara que a sua empresa usa produtos sem ingredientes tóxicos, você acha que uma pessoa que ama o cheiro do Clorox, que fica lá doidona com Clorox, vai querer te contratar? Porque Não, tem gente que é assim, tem gente que quase bebe o Clorox, que quer sentir aquele cheiro de água sanitária o tempo todo. Tem cliente que é assim. Então, aquilo ali já afasta esses clientes da sua empresa. Por isso que é sim. muito importante a blueprint do aulão, né? Para quem é aluno do projeto Ela, já tem já separadinho como deve fazer isso. Mas por isso é tão importante você realmente estruturar a mensagem da sua empresa para você atrair quem você quer. Começar desde lá do início do seu schedule, já captando o cliente ideal. Por mais que nem todos sejam nesse perfil, você já está focado, já tem um objetivo ali de captar o cliente ideal. Exatamente, isso mesmo. Qual que você acha que é assim, o maior erro que elas cometem quando você entra no perfil de algumas alunas? Mas fala, eu não consigo de jeito nenhum entrar no Thumbtack e conseguir clientes. Esse é o maior erro? Você acha que a descrição, o que que na maioria das vezes está errado? Tem muita descrição fraca. Eu não digo que tem descrição ruim, mas tem muita descrição fraca que se ponha no lugar do cliente. Se você abrisse aquele perfil, você colocar dois perfis, um completo, descrição perfeita, a logo da empresa, o nome da empresa, tudo certinho lá com website, telefone, e-mail, tudo certinho, os tipos de serviço. E aí tem outro que tem a foto de uma pessoa assim, né? Toda borrada a foto, o Torto. nome da limpeza Ana's Cleaning, é, a descrição bem preguiçosa, sabe? Aquela quando você não está afim de fazer a descrição, que você colocou ali, eu limpo casa há 2 anos. Entre em contato se você quer saber melhores valores. Tipo assim, não tem nada de atrativo, não tem um website, né? Não tem uma foto de nada, nem de equipe, nem de antes e depois. Perfil fraco. O que levaria um cliente a escolher esta pessoa ao invés de todos os outros que estão ali com perfil completo, com perfil forte, né? Que você vê que a empresa se dedicou àquele perfil. Imagina, o que você prefere colocar na sua casa? Aquela empresa ali completa ou aquela ali que fez toda a descrição na preguiça? Imagina para limpar a sua casa. Então, é claro isso, é evidente que o cliente vai escolher aquela que passa mais segurança, que passa mais autoridade. Agora, você pode ganhar nos detalhes, né? Como eu falei aqui da mensagem, uma mensagem forte para o cliente é muito válida. As suas peculiaridades, vamos dizer nesse caso, a limpeza verde, ou, por exemplo, se você trabalha com limpeza eletrostática, que é aquela com tipo um vaporzinho, ou se você usa produtos próprios, né, que é aquele DIY, DIY, que é aquele que você faz seus próprios produtos, né, com vinagre, bicarbonato de sódio, você tem que achar a sua diferença, porque isso vai fazer com que clientes que estejam procurando aquele tipo de serviço se encantem com você. E vai ser um diferencial, imagina, com as outras 9 empresas que estão mandando cotação. Então, eu acho que, além do perfil forte, você tem que focar também. E, gente, gastem, nem que seja um dia, uma noite, né? Eu sei que
é difícil, o tempo nos Estados Unidos é curtíssimo, mas gastem um tempo fazendo esse perfil, porque ele só dá trabalho uma vez. Depois, dificilmente você vai voltar lá. Mas aquilo ali pode te render muito cliente. Então, não fica com preguiça na hora de fazer, não põe qualquer foto, não escreve qualquer coisa, que você está lidando com outros prestadores que pararam e fizeram aquilo ali muito bem pensado. Exatamente. Eu gostei do que você falou dela ter os próprios produtos, né? Criar como se fosse uma marca registrada dela. Por que você acha que isso é tão importante? É porque hoje em dia, principalmente, bom, eu morei mais tempo na costa oeste, né? E as pessoas lá são progressistas, elas veem as coisas como elas podem ir melhorando, né? Então, essa parte de produto, de produtos verdes, produtos que não agridem o meio ambiente, é muito forte na costa oeste. Então, empresas que não têm essa bandeira, essa ideia do verde, perdem muito cliente. Né? Você não precisa necessariamente, por exemplo, na minha empresa, eu não falava que eu era eco-friendly, mas eu deixava claro que eu poderia ser 100% eco-friendly. Então, eu tentava não perder esse cliente também, entendeu? Mas eu não queria também dizer que eu era somente isso, porque eu demoraria mais para captar cliente. Mas o bom dessa bandeira é que você consegue atingir uma boa parte das pessoas que procuram. E eu cobrava 30% a mais pela limpeza verde, tá? Você sempre tem que cobrar um pouquinho a mais, porque exige mais tempo, os produtos são mais caros, você faz um pouco mais de esforço, porque você não tem o produto necessariamente ali agindo, mas então você tem que cobrar uma porcentagem a mais. Eu cobrava 30% a mais do valor, seja na regular ou seja no deep cleaning, eu cobrava 30% a mais. Entendi, bacana. Então, um ponto que eu achei legal que você falou, que às vezes elas colocam também no perfil assim, é, sei lá, qualidade e excelência, nós ajudamos as pessoas a terem um ambiente organizado. E você falou que isso é algo que não atinge muito o coração do cliente, né? Porque a gente lê, às vezes, num banner, um outdoor, todo mundo tem isso. Tipo, todo mundo fala, nosso objetivo é ter a maior qualidade possível. Tá, mas É genérico demais. é muito genérico. É genérico demais. Então, quanto mais você conseguir atingir o coração, né, desse cliente, mais rápido você vai conseguir criar seu schedule, né? Essa parte da mensagem que você tem que mostrar a autoridade. Eu tenho certificado de produto verde, ou eu tenho certificado de limpeza com Covid, né? Desinfecção do Covid, ou eu tenho certificado de limpeza comercial, eu tenho certificado de, não sei, produtos muito fortes, né? Tem hazardous products. Então, você pode conseguir esse tipo de certificado e ainda incrementar mais ainda seu perfil. Você tem uma autoridade naquele assunto, entendeu? Então, tudo isso daí vai ajudando você criar um perfil forte. Imagina você com um logo, com o nome da sua empresa, uma descrição forte, uma mensagem forte dizendo que você ajuda pessoas ocupadas a terem uma casa limpa e extremamente desinfectada, e que sua empresa tem anos no mercado e que você trabalha com produtos tanto verde como produtos mais comerciais. Você dando ali uma ideia geral para o cliente do como você faz o serviço de limpeza, para que você está limpando ali. Então, isso tudo, né, com um website todo bem desenhadinho, isso tudo ali vai fazer o cliente falar, caramba, nem vou para outra. Nem vou para outra cotação. Isso daqui já tem tudo que eu preciso. Sim, e ainda mais quando tem prova, né? Prova ajuda muito mais ainda no perfil. Exatamente, aquelas fotos ou os reviews, na minha opinião, é mais importante que foto. Porque foto você pode achar na internet, agora os reviews, principalmente os verificados, tem muita força. Os reviews, quando são bons, quando os clientes realmente gostam, eles descrevem
tudo que você fez, com detalhes. Eu lembro que eu tive um review uma vez que a pessoa me mandou mensagem. Ela falou assim: te escrevi um review. A cliente mandou, mas eu esperei 5 dias para fazer isso, porque eu queria ver se vocês realmente tinham feito tudo que eu tinha pedido e eu olhei com cautela cada parte, meio neurótica a mulher, mas enfim, ela Muito. escreveu isso uma mensagem que eu verifiquei cada parte para ver se elas realmente, ela escreveu isso no review, para ver se realmente elas tinham limpado tudo que eu pedi e qual era a qualidade dessa limpeza. Então, assim, Caraca. eles reparam tudo. Tem gente que um pouco mais, tem gente que um pouco menos, mas reparam tudo. Então, se você, o americano, ele vai direto lá para ele ler o que ele está precisando. Então, por exemplo, se um cliente deixou um review falando que foram muito atenciosos, não se importaram com o cachorro, tiraram todo o pelo de cachorro, que nunca viram a casa tão limpa porque tem 5 cachorros e mencionou o cachorro, quem tem cachorro e a casa é um pelo só, ele já vai falar: opa, é aqui que eu quero ficar, entendeu? É aqui que eu vou me resolver. Então, tudo isso, os reviews também ajudam nessa parte, né, de captação de clientes pela aquela estrutura ali do review. Se a pessoa colocou só ali, excelente. O que é excelente? O que é excelente para você pode não ser para mim. Mas se o review é ali detalhado, dizendo o que fez, nossa, eu nunca vi os vidros tão limpos e eu tô com a minha casa com vidro que não dá nem para ver, eu vou pegar aquela empresa, entendeu? Então, quanto mais detalhados seus reviews forem, principalmente quando você pede para o cliente, coloque ali, pode colocar uma observação. Se você puder detalhar, quanto mais detalhar, melhor, né? Isso ajuda muito mais do que até as fotos. Os reviews Sim. são bem importantes. E às vezes a pessoa, eu acho isso legal porque uma vez eu fui numa loja e ela tinha só review bom. Nossa, excelente, muito legal, muito bom. E às vezes quando o cliente ele detalha, ele põe, ó, fez muito bem isso, fez muito bem aquilo, esse outro, isso, mas ela deixou isso daqui fora. Então aquilo ali dá uma pitada de autenticidade, de integridade, que é verdadeiro, né? Isso, isso. E aí a pessoa às vezes está olhando aquele review e fala assim: ah, gente, ela tirou uma estrela só porque deixou isso daí fora, então ela fica: ah, não, isso daqui merece né, a minha Sim, compra ou minha aquisição. Então, os reviews, até o de uma estrela, as pessoas olham por que deu uma estrela, para ver a gravidade da uma estrela. Às vezes, uma estrela é só porque chegou atrasado, me atrasei para o meu compromisso. É lógico que é ruim, mas às vezes não é o que atinge aquela pessoa. Então, ela vai desconsiderar aquela uma estrela, né? Ou, por exemplo, exatamente. a entrega demorou, entendeu? Pode não ser um problema para aquela pessoa, Isso né? mesmo. Então, até para os prestadores de serviço, eu era meio neurótica com estrela. Eu ficava meio neurótica, mas depois eu relaxei. Depois, tipo, 3 estrelas, porque ele queria pagar por hora, ele queria pagar 2 horas de limpeza, sendo que era um move-out, era uma limpeza de mudança que demora horas. Então, como é que ele queria pagar? Só por causa disso eu vou, entendeu? Eu ainda briguei na época com o aplicativo, que não fazia sentido, mas eles falaram que uma vez que o cliente dá, não tem como retirar. Então acontece. Aí foi quando eu relaxei de estrela. Eu falei, bom, eu vou fazer meu trabalho, tudo certo, mas pode acontecer de receber uma estrela ruim. Geralmente foi a menor estrela foi 3 estrelas nesse caso, mas o resto era 4, 5, 4, 5. Caramba, que legal. É, então, review tem uma boa influência, né? Tanto que foi o que você falou, a pessoa ela vê as informações lá em cima, desconfiada, aí ela desce e confirma o que ela viu. Então, se ela viu lá em cima Exatamente. que você é, sei lá, especializado em limpeza para executivos ocupados, e a pessoa lá no review embaixo fala, ah, saí para o trabalho e ela conseguiu manter tudo no lugar, organizado e não mexeu em nada. Aí só confirma o que a sua mensagem lá em cima já deixou claro. Exatamente.
O seu perfil tem que ir confirmando desde lá da primeira frase, na verdade, desde lá da foto, desde lá do nome da sua empresa até o final, tem que ir confirmando tudo, toda a mensagem que você quer passar para o cliente, né? Cada bloco que ele vai, que o olho dele lê, ele consegue ali conquistar o coração do cliente. Sim, Mas você só exatamente. consegue isso através da sua mensagem forte. Sim. E esses reviews, como você disse que você pedia para o cliente, né? Como que você costumava fazer? Você mandava uma mensagem de texto comum? O que que você fazia? Na verdade, os sites, eles já pedem para o cliente. Mas é igual a gente, né? Quando faz uma compra na internet, nem toda compra a gente vai lá e dá o review, né? Se foi Não bom, se foi ruim. faço quase A nenhum. gente só dá quando é ruim ou quando é muito bom. Quando ele surpreende muito a gente dá o review, ou quando a gente odiou, a gente vai lá para massacrar mesmo. Agora, fora isso, fica um monte de lacuna aí de clientes que foi feito o serviço e a gente não. E o cliente não deu o review. Aí cabe a gente, como prestador de serviço, pegar esse link, né, do review para esse serviço e mandar para o cliente com uma mensagem bonitinha, né? Tem até uma mensagem lá no Instagram já pronta pedindo o review, né? Informando para informar o link e tal, porque isso já o cliente já está ali, já aperta no link, escreve bonitinho, não foi ótimo, eles foram ótimos, chegaram pontualmente, gostei muito da limpeza profunda deles, minha casa nunca esteve tão limpa, adorei o serviço, vou contratar para limpeza recorrente. Entendeu? Isso tudo mostra, né? Isso tudo você tem que conseguir, às vezes, manualmente. Né? Então, você pega esses modelinhos e já manda para os clientes que ainda não deram reviews. Sim. Isso tudo junta com aquilo que a gente falou também no aulão sobre percepção, né? Que a pessoa fala, não é só uma pessoa que faz faxina, é uma empresa. Então, se você é uma empresa, você precisa ter já mensagens padronizadas, um perfil padronizado, para, mesmo que você não seja grande, você pareça grande, né? Exatamente. E assim, o empreendedor, principalmente o microempreendedor, que é geralmente a empresa de limpezas de brasileiros, né? Principalmente no começo, falta tempo. Falta tempo, porque você está ali limpando e você tem que administrar e você tem que comprar produto, falta tempo. Então, quanto mais coisa você otimizar, quanto mais coisa você deixar no automático, melhor. Imagina você ter que escrever uma mensagem de feedback ou de review toda vez que tiver um cliente que não tenha dado review. É muita coisa, entendeu? Ou toda vez que alguém não pagou. Por isso que eu tenho mensagens prontas, né, que eu disponibilizo tanto gratuitamente como para os alunos, né? Para os alunos tem algumas a mais, mas é muito importante você ter isso tudo no celular, porque você cria atalho, você envia para o cliente, ou esse daqui, ó, não pagou? Tum, mandei. Só escrevo pagamento, payment, e ele já envia, já cria mensagem para o cliente. Então, isso tudo vai otimizando ali o seu dia a dia, porque senão realmente falta tempo. Falta É tempo. verdade. Tem que encarar como um negócio mesmo, senão acaba definhando e não conseguindo evoluir. Exatamente, você tem que ter tempo também para evoluir na profissão. Então, você quanto mais automatizar, né, ligar tudo assim bonitinho, mais tempo sobra para você aproveitar, mais tempo sobra para você aprender coisas novas. Senão, se você ficar na bagunça, na sua bagunça, não vai conseguir. Ou você vai parar no tempo, ou vai ficar aquela vida caótica que não vale a pena. Exatamente. E você acha que o Thumbtack ele é uma boa opção para quem está começando agora? Ou tem opções melhores e ele não é tão bom no momento? Olha, eu não aconselho o Thumbtack para quem já está começando agora, porque existem outras opções, outros perfis, que eles não são captações de clientes ativas, não é aquele que vai pingar cliente ali toda hora, mas você já pode ir criando aqueles perfis para ser exposto no mercado, entendeu? Então você já vai vendo ali algumas opções, Craigslist,
Google My Business, Nextdoor, você pode ali tudo criar esses perfis para já ficar pronto, né? E você possivelmente ser achado, sem gastos. E o Thumbtack ou qualquer outra opção de leads, você pode ir aprendendo com o tempo, né? Você coloca ali $50 e vai vendo como funciona, quem te responde, qual é a região que está mais te respondendo. Então, você já pode ir ali testando. Porém, existem outros que você já pode ir criando sem muitos gastos para você entrar nesse mercado. E outra questão também é que o Thumbtack, ele tem os leads, que são esses valores, né, os créditos, um pouco caros. Existem outras opções que dão, como, né, a gente já teve podcast aqui do Google Ads, existem outras opções que você pode testar por um valor bem mais barato e conseguir esses leads de limpeza, esses possíveis clientes de limpeza. Então, o Thumbtack não é ruim, o Thumbtack é uma ótima solução para a captação de clientes, mas você tem alternativas, até para quem não tem o Social Security. Você tem alternativas, tem o Google Ads, tem o Craigslist, tem o Google My Business, tem Tem um podcast só sobre Nextdoor. isso, né? Fala como Tem um conseguir podcast só. clientes. Exatamente, tem um podcast só sobre como conseguir clientes sem o Social Security. Mas o Thumbtack é uma ótima solução, mas você precisa saber onde está pisando, você precisa estar pronto. Você está concorrendo com muita gente ali. Então, quanto mais ferramentas, quanto mais armas você tiver, melhor. A chance de você perder dinheiro, eu recebo mensagens diariamente de pessoas dizendo que estão perdendo 400, 600, $800 por mês e não estão captando. Tá? Então, se você não sabe o que você está fazendo, como você está fazendo, para tudo. Não tem essa neura de você ficar, ai, preciso de cliente, porque isso você só vai te fazer perder dinheiro. Então, você para tudo, calma, faça perfis gratuitos e aí sim você vai dando o próximo passo, que pode ser o Thumbtack, pode ser o Google Ads, isso tudo você vai conseguindo com o tempo. Sim. Ou até pode ir mais devagarzinho, né? Colocando um pouco de dinheiro, pondo no pé e aplicando o que a gente falou aqui, do jeito da Exato, descrição, das fotos, para ela já exatamente. ir construindo o terreno dela no Thumbtack também. Exatamente. Beleza, então. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Você tem alguma coisa, algum ponto para citar, alguma ajuda para aquela pessoa que precisa conseguir clientes, está entrando no Thumbtack não sabe muito como se vira lá dentro? O grande problema das pessoas que entram no Thumbtack é que elas vão com muita sede ao pote, né? E a maioria fala assim: ah, minha amiga conseguiu muito cliente, então eu tenho que entrar. Ah, não sei o que, está conseguindo balde de clientes, então eu tenho que entrar. Você não é todo mundo. Minha mãe já me falava isso e é a melhor frase. Vá com cautela. Você não tem a experiência daquela pessoa, você não tem a empresa daquela pessoa. Então, faça passo a passo, construa seu perfil forte, aprenda o que é uma mensagem, aprenda o que é um logo, uma foto nítida, um nome de empresa legal, né? A descrição, o site. Não necessariamente você precisa ter tudo isso no começo, mas você precisa ter algum atrativo. Senão, não vai fazer esse cliente nenhum parar no seu perfil e você vai perder muito dinheiro. Então, se hoje você pudesse escolher, olha, te vendo um cliente por $1.000, ao invés de você ir ali gastando $50 e com $200 você conseguir um cliente, com calma, é muito mais vantajoso do que você gastar 1.000 de vez e conseguir um cliente, né? Para conseguir um cliente. Então, faça com calma, vá aprendendo aos poucos, porque vai valer a pena. No final, é muito mais vantajoso do que você ir com essa sede ao pote e acabar se perdendo ali dentro e ficando desanimada, né, e querendo desistir de prosseguir. Exatamente. Eu acho que eu aprenderia esse processo aí de review. Eu pegaria os primeiros clientes, pediria para eles darem bons reviews, que acho que depois que você consegue provar para o cliente que você é boa, que você sabe o que você está fazendo, as coisas ficam mais fáceis, né? Sobre Com ninguém, certeza, para uma pessoa que não tem review. com certeza. Mas beleza, eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido aqui. Esse foi o nosso podcast sobre
Thumbtack. E se vocês gostaram, dê um like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo se você tem alguma pergunta, alguma sugestão para outros podcasts. E se você estiver escutando no Spotify, compartilha com alguma amiga cleaner ou com alguma pessoa que você acha que também vai ser interessante o conteúdo, beleza? Exatamente. Então, até mais. Meu nome é Fernando e Thelma Oliveira. falou. Até.